vivendo sobre os escombros. E diz assim lá em Neemias, capítulo 2, a partir do versículo 1 em diante. No mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, enquanto eu servia vinho ao rei, nunca antes eu havia estado triste na presença dele. Por isso ele me perguntou: por que você está tão triste? Você não está doente? Então deve estar triste de coração. Eu fiquei com muito medo. Estamos no versículo 3. E respondi: que o rei viva para sempre. Como não ficaria triste se a cidade onde estão enterrados os meus antepassados está em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo? Então o rei me perguntou: o que você gostaria de me pedir? Então eu orei ao Deus dos céus e respondi: se for do agrado do rei, e se o Senhor achar que esse teu servo merece confiança, mande-me à cidade de Judá, onde meus antepassados estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. 6. Então o rei, com a rainha sentada ao lado dele, perguntou: quanto tempo você vai levar na viagem? Quando voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. 7. E eu acrescentei: se for do agrado do rei, que me dê cartas para os governadores da província de Eufrates Oeste, para que me deixem passar até chegar Judá, e que me dê também uma carta para Asaf, o responsável pela floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da fortaleza, que proteja o templo, para os muros da cidade e para a casa onde vou morar. E o rei me deu as cartas, porque a bondosa mão de Deus estava sobre mim. Fui até os governadores da província de Eufrates Oeste e entreguei as cartas do rei. O rei também enviou comigo oficiais do exército e cavaleiros. Versículo 10. Sambalate, o Eronita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando souberam que alguém havia vindo para ajudar o povo de Israel. Cheguei a Jerusalém e fiquei ali 3 dias. À noite saí com alguns dos meus companheiros, mas não contei a ninguém o que Deus havia posto no meu coração para fazer por Jerusalém. Não levei nenhum ouro, nenhum outro animal, além daquele que eu estava montado. Versículo 13. De noite saí pelo portão do vale e fui até a fonte do dragão e o portão do esterco, examinando os muros de Jerusalém, que tinham sido derrubados, e as suas portas que tinham sido queimadas. Depois fui até o portão da fonte e o tanque do rei, mas ali não havia espaço para o animal em que eu estava montado para poder passar. 15. Então subi pelo vale ainda de noite, sempre examinando o muro. Depois entrei de novo na cidade pelo portão do vale e voltei para casa. Os oficiais de Jerusalém não sabiam onde eu tinha ido, nem o que estava fazendo, pois até ali eu não havia contado nada aos judeus.
aos sacerdotes, aos líderes, aos oficiais, nem aos outros que iriam trabalhar na reconstrução. 17. Então eu disse a eles: vocês estão vendo a situação terrível em que estamos? Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais envergonhados. E contei como Deus tinha sido bondoso comigo e também o que o rei tinha dito. E eles responderam: vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para este bom trabalho. Quando Sambalate, o Eronita, e Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós e disseram com desprezo: o que é que vocês estão fazendo? Estão querendo se revoltar contra o rei? E o último versículo: eu respondi: Deus dos céus nos dará sucesso. Nós, os teus servos, começaremos a reconstrução, mas vocês não têm parte, nem direito legal, nem lembrança histórica em Jerusalém. Glória a Deus. É um capítulo que você já leu aí várias vezes, você que está lendo e relendo Neemias, está estudando. Enquanto estava lendo aqui, o senhor já estava falando outras coisas. Eu ia parar para dar risada, mas eu fiquei quieto, porque outra coisa o senhor já tinha falado aqui enquanto eu estava lendo os mesmos versículos, mas deixa para lá, deixa mais para outro momento. Mas o que nós vamos falar essa manhã nesse tema é vivendo sobre os escombros. Eu fiz algumas anotações importantes para que nós pudéssemos compartilhar nessa manhã. Nós sabemos que Neemias, ele tinha uma grande missão de reconstruir os muros de Jerusalém, no propósito que colocou no seu coração. Ele foi adiante, tendo autorização do rei para ir a Jerusalém cumprir essa missão. Mas Neemias sabia que enfrentaria opositores que tentariam paralisar a obra. Contudo, com sabedoria e autoridade, ele sempre declarava sobre os opositores que Deus estava com ele. Pensando sobre essa palavra, pensando sobre os escombros, pensando sobre essa destruição dos muros de Jerusalém, me fez relembrar algumas situações quando nós vemos alguns acidentes aéreos, como nós vemos naufrágios, quando nós vemos uma grande construção que caiu, que desabou, que teve um problema na sua estrutura e foi até abaixo. Nós conseguimos perceber de que o estado daquela situação é deplorável. Quando a gente vê os acidentes aéreos que a gente acompanha por dias e dias e dias nos telejornais, nós ficamos chocados. Nós vemos ali aquelas imagens daqueles destroços, nós vemos o naufrágio, os destroços quando começam a aparecer ali boiando nas águas. A gente fica tentando imaginar as pessoas, como foi que aquelas pessoas morreram, e no avião, segundos antes do avião ou se chocar, ou cair, ou se destroçar, o que aconteceu naqueles momentos antes de que ocorreu aquela tragédia, aquela catástrofe, quando nós vimos uma situação de uma grande construção cair por terra, e nós vemos ali todas aquelas ruínas, todos aqueles destroços, todos aqueles muros derrubados, toda aquela estrutura, grande estrutura derrubada, nós nos chocamos. Não tem como a gente não se emocionar quando a gente vê isso no jornal. Se a gente vê isso no jornal, a gente já fica desesperado, chocado, a gente chora
com aquela situação, com aquelas pessoas. E aí começam as reportagens dos familiares falando que fulano foi e que aconteceu isso, de que fulano iria pegar aquele voo, mas acabou não indo e teve um livramento. E as famílias, quando no desespero de ter notícias de que se aquele seu amigo, seu parente estava naquele voo, ou estava naquele prédio, estava naquela casa, ou se estava naquele navio, o desespero aflige as pessoas diante desse caos. Agora você pensa isso com Neemias, depois de tanto tempo que ele passou e recebeu as notícias dos seus amigos no capítulo 1, e no capítulo 2 ele começa a ter essa conversa com o rei, esse preparo, depois do seu tempo de oração e de jejum, para conversar com o seu patrão, com o seu chefe, para ter uma autorização específica, e chamou a atenção do rei. Perceba que no capítulo 2, Neemias ele não pediu uma reunião com o rei. Ele foi o rei que prestava atenção nele, notou que ele estava diferente. Então a contrição de Neemias, o sofrimento de Neemias, aquilo que ele estava vivendo naquele momento por conta daquela situação, atingiu o coração do rei. Acabou fazendo com que o rei e a rainha os observassem, perguntassem: o que está acontecendo com você? Você está com essa cara triste assim? E aí você vê no versículo 2 que Neemias vai contar para o rei e para a rainha o que tinha acontecido. E aí tem uma pausa aí entre os versículos que o rei pergunta: o que é que você quer que eu faça? O que é que eu posso fazer por você? E você percebe que Neemias, ele não respondeu logo naquele momento. Um dos versículos vai dizer aí que ele novamente, Neemias, ele foi orar ao Senhor. Aqui a gente consegue perceber, foi o que o Senhor estava ministrando enquanto eu estava lendo no versículo, que antes de você dar a resposta de qualquer coisa, às vezes nós ficamos tão envolvidos sentimentalmente com aquilo que nós estamos vivendo, e que a gente tem diante de nós a grande oportunidade de ter um avanço que vai mudar a nossa vida para sempre. E a gente, por estar envolvido sentimentalmente com aquilo, porque nós estamos buscando ao Senhor, porque nós estamos orando ao Senhor, e chega exatamente um favor para nós, de alguém inesperado. Mas muitas das vezes nós precisamos ter a sabedoria com aquilo que nós vamos pedir, com aquilo que nós vamos falar. Porque muitas vezes nós estamos envolvidos pelas nossas emoções. E Neemias, ele foi orar novamente. Ele estava com o patrão dele. Ele podia simplesmente dizer: eu preciso de 30 dias para sair daqui, que eu preciso ir ali ver meus parentes, resolver as questões familiares. E bota a questão familiar isso, hein? Olha o tamanho do problema de Neemias em Jerusalém. Mas ele pausou novamente antes de dar uma nova resposta. Então, no tempo que nós estamos orando pelas nossas vidas, orando por tudo, orando pela igreja, orando pelos propósitos, pelos seus propósitos, vai chegar um tempo que a resposta vai estar assim, diante dos nossos olhos. Mas às vezes a gente está tão emocionado, a gente está tão sentimental com aquela situação, tão sensibilizado, que a gente quer aceitar uma ajuda de qualquer pessoa, de qualquer coisa, ai meu Deus, é a resposta. Calma, vamos ainda mais orar ao Senhor e buscar ao Senhor o que nós devemos pedir e o que nós devemos falar. Isso que a pastora falou aqui nesse momento, nós encerramos o primeiro ciclo de 25 dias. E Deus está movendo coisas. Quem está vendo Deus movendo coisas? Deus está movendo coisas. A gente precisa entender. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em... É porque... Se Ele está em silêncio, Ele está trabalhando. Se Ele está falando, Ele está trabalhando. Se Ele não está fazendo nada aos nossos olhos, Ele continua fazendo. Porque Deus, Ele não para. Ele trabalha em favor do seu povo.
Então Deus, Ele está fazendo, por mais que a gente não consiga entender, meu Deus, eu vou ter que orar de novo, vamos ter que começar um novo ciclo novamente. Não é mais racional a gente só saber se a gente vai sair daqui e alugar um espaço ou ficar aqui. Não, porque se fosse isso, com certeza já teria sido feito. Não são assim que as coisas espirituais se discernem. Para o homem carnal, para o homem racional, é assim que se discerne. A gente vai ali, a gente aluga um espaço, a gente sai simples assim. Para que orar? Para que ficar descalço? Para que de novo ir ficar em jejum? Não sei o que, não precisa. Sanbalate, Tobias diz isso no seu coração e com as suas atitudes. E com a sua zombaria, que às vezes não vem através da sua palavra, mas passa pelo coração. Então, se você passou por esse pensamento, se você passou por esse sentimento, eu e você, me incluo também nisso, porque nós podemos estar com o espírito de Sanbalate, Tobias. A gente fica procurando Sanbalate, Tobias na vida do outro, na vida da outra pessoa. Naquilo, fica procurando, mas às vezes nós somos os próprios sabotadores, nós somos os próprios Sambalates, os próprios Tobias. Para quê? 25 dias já foi suficiente. Não, meu filho, se Deus disse, se Deus comandou que a gente vai prosseguir, esforça mais as suas mangas em nome de Jesus e permanece no propósito, porque é difícil, mas não é impossível. Você chegou até aqui. Se não começou, comece. Porque isso se chama corpo de Cristo. Para que nós possamos ter êxito naquilo que o Senhor está fazendo em nós e através de nós. É um ensinamento de Deus, é propósito do Senhor para as nossas vidas. Então, alixe-se, esteja firme nesse propósito. Mas falando ainda, voltando, foi o que o Senhor tinha ministrado agora, lendo o versículo. Quando Neemias vê toda essa catástrofe, todo esse desespero, e a gente lembra de nós, que a gente nem estava lá. Vendo as notícias, a gente só vê as notícias do jornal. A gente se desespera, a gente fica desesperado. Mas, por que o tema vivendo sobre os escombros? Porque no meio do caos, no meio da destruição, no meio de tudo isso, a solução vai estar exatamente naquele lugar. Naqueles muros derrubados, naqueles portões queimados, naquele navio que naufragou, nos destroços de um grande prédio que desabou, no avião que caiu e ficaram os destroços e ficaram todos queimados e espalhados. E isso é um fato e uma verdade, que todos no acidente aéreo, por exemplo, quero ver quem sabe, está rolando lá o acidente, a notícia está bombando na televisão, mas os especialistas vão procurar o quê no meio dos destroços do avião? A caixa preta. Onde está o X do problema, ou parte dele, ou um norte para descobrir onde começou o problema. E eu fui pesquisar sobre o que é a caixa preta de fato, que na verdade não é uma caixa preta, ela é laranja e é brilhosa para que possa ser fácil identificada, mas deram esse nome de caixa preta. Na caixa preta fica ali gravado todo o plano de voo, né, todas as estratégias de voo, que hora vai subir, que hora vai descer, o que apareceu na frente, se apareceu um urubu, se apareceu um pássaro, a gravação. E os últimos 30 minutos também fica uma outra caixa preta do que os pilotos estavam conversando. Nos últimos 30 minutos fica ali registrado também na caixa preta. Então, no acidente aéreo, busca-se a caixa preta para descobrir o problema. No naufrágio, nas catástrofes terrestres, prédios, casas, enfim, incêndios, não existe uma caixa preta. É muito mais amplo a forma de se pesquisar, porque vai ter que pesquisar a terra, vai ter que investigar a fundação, vai ter que ver
a estrutura do material que foi feito, o prédio, a casa. Então, vai muito mais além o problema de uma estrutura física, terrena, do que um avião que busca-se a caixa preta. Então, para o navio e para o barco, não tem a caixa preta. E para o prédio, fundação, enfim, também não tem caixa preta. Vai ser investigado coisas que estão ali no meio dos destroços. Tudo precisa ser periciado para ver a qualidade das coisas, para ver o material, o que foi que aconteceu, que ocasionou aquele acidente. Interessante, né? Mas por que vivendo sobre os escombros? Porque existe a necessidade nossa de enxergarmos nas nossas vidas o vaso que nós somos, a casa que nós somos espiritual de Deus, o templo do Espírito Santo de Deus que nós somos, e nós sabemos como nós estamos diante do Senhor, e o que nós precisamos até então melhorar nas nossas vidas para permanecer firmes e de pé e estruturados na presença dEle. Nós precisamos ter essa mentalidade em Cristo de que nós somos esse corpo espiritual, esse templo espiritual, construído em Deus, firmado em Deus, estruturado em Deus, na rocha que é o Senhor Jesus. E quanto mais nós aprendemos dele, quanto nós mais buscamos a presença dele, quanto mais nós nos aliançamos os propósitos do Senhor, o Senhor vai nos dando mais sensibilidade ao mundo em que nós vivemos, ao mundo espiritual, e a gente sente as estruturas do nosso corpo, elas serem abaladas, elas serem estremecidas. Por que a gente ora tanto? Senhor, caia por terra agora na minha vida tudo que não te louva, tudo que não te agrada. Sim ou não? Sim ou não, gente? A gente ora assim: Senhor, que caia por terra, retira de nós tudo aquilo que não te louva e não te agrada. Imagina Deus de fato vindo sobre as nossas vidas e dizendo: pronto, Ele já abriu a porta e agora eu vou entrar, vou começar a retirar tudo que não louva na vida dele, tudo que está na vida dele que não me louva, tudo aquilo que está na vida dele, na vida dela que não me agrada. E aí Ele começa a mexer na estrutura das nossas vidas, na estrutura da nossa casa espiritual. E enquanto nós estivermos escondidos, sem abrir, sem dar os espaços necessários que Deus precisa entrar nas nossas vidas, e nós sabemos onde Deus hoje precisa entrar nas nossas vidas, começando em mim, começando em você, começando em cada um de nós, onde Deus precisa mexer nessa estrutura completamente trancada, para que Ele possa ter acesso, igual na nossa casa. Tem sempre um cantinho que é o mais bagunçado, que a gente joga tudo lá, e vai jogando. E a gente fecha a porta, porque na hora do desespero, alguém vem aqui, não sei o que, a gente joga tudo lá, fecha a porta, pronto. Talvez nós tenhamos algum espaço na nossa vida hoje que está trancado, que nessa estrutura chamada Templo do Espírito Santo, casa de Deus, assim como Deus disse que nós somos, nele, templo do Espírito Santo. Todos esses espaços estão abertos, estão iluminados com clareza. A gente não consegue. Alguém que consegue arrumar a casa no escuro, varrer a casa no escuro, pode até passar uma vassoura, mas vai ficar um rastro de sujeira em algum lugar, sim ou não? Vai ficar, por mais que você conheça a estrutura da sua casa. No escuro a gente não consegue enxergar. Por mais que a gente fique ali, rentinho com a vassoura, aqui, passa aqui, passa aqui, passa aqui. Mas a vassoura leva, gente, a piaçava leva. Um cisquinho para algum canto, um vento sopra, leva um papel para algum canto que a gente não viu. E a gente achou que limpou no escuro.
mas não limpou. E é assim que o Senhor nos vê, como essa casa, como esse templo do Espírito Santo, que precisa estar firmado em Deus, mas que muitas vezes desaba, desmorona, quebra, cai e se transforma em ruínas, em destruição, em verdadeiro caos, de quem assiste começa a chorar. Mas nós estamos tão fechados, tão trancados nesses quartos da nossa vida, nessas salas das nossas vidas, que muitas vezes as pessoas não conseguem ver em nós aquilo que precisa de luz de Deus, de conserto de Deus, de um ajuste de iluminação na sala do nosso coração, para que o Senhor venha iluminar, porque o nosso coração provém os caminhos de vida, de morte. A nossa mente, a nossa alma precisa estar cuidada e iluminada pelo Senhor, precisando desses ajustes de Deus nas nossas vidas, porque quanto mais nós prorrogamos algo na estrutura de uma casa, por exemplo, em algum tempo aquilo ali pode dar erro, pode dar ruim, a gente pode ter um problema futuro. Quanto mais a gente prorroga uma situação nas nossas vidas, se a gente não ter de fato essa coragem de pedir, Senhor, me ajude, porque eu estou vendo que a qualquer momento isso aqui vai cair e eu não vou conseguir suportar o que vem pela frente. Então talvez você esteja vivendo esse momento, vivendo sobre os escombros. Mas ainda não é o fim, porque é o melhor momento de nós estarmos na presença do Senhor, com o coração quebrantado, quebrado, contrito, porque na nossa fraqueza é aí que nós somos aperfeiçoados em Deus, onde Ele vem sobre as ruínas da nossa vida, aquilo que foi derrubado, aquilo que agora está à mostra, aquilo que está vulnerável, aquilo que está sensível, sem proteção, perdemos o freio, porque o Senhor já viu e já teve o acesso, e precisa de reparo, precisa de conserto, precisa de reconstrução. O tempo todo nós estamos, até que Jesus venha, nós estaremos o tempo todo em reforma. Quebra, conserta, quebra, conserta, quebra, conserta, reforma, pinta, reforma, reconstrói, customiza, e vai de novo, porque nós não somos perfeitos. Precisamos o tempo todo sermos aperfeiçoados pelo Senhor. Eu quero que você abra sua Bíblia agora no livro de Salmo 18, versículo 28, que é um versículo que vai nos ajudar a viver sobre os escombros. E aí eu peguei algumas traduções, que tem várias traduções desses versículos, desse verso, que é conhecida. Então, Salmo 18, 28 diz: Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada, o meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Outra tradução: Porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor meu Deus iluminará as minhas trevas. Tu, Senhor, conservas brilhando a minha luz, o meu Deus transforma em luz as minhas trevas. E a última versão: Mantens acesa a minha lâmpada, o Senhor meu Deus ilumina a minha escuridão. Aleluia, glória a Deus.
Quando nós damos espaço para Deus e pedimos para que Ele venha sobre as nossas vidas e derrame luz sobre as nossas trevas, é porque existem coisas em nós que precisam ser iluminadas. E são trevas, são escuridão. A gente não consegue enxergar um palmo se o Senhor não estiver iluminando. Então, não configure apenas trevas como algo diabólico, como algo infernal, como algo demoníaco, como a gente geralmente fala, né? Trevas é do diabo, luz é do Senhor. Mas coisas simples nas nossas vidas que precisam ser iluminadas pelo Espírito Santo de Deus, para que o Senhor jogue luz, para que a gente consiga enxergar. Senhor, eu não estou vendo. Eu estou orando, mas eu não estou conseguindo. Eu preciso que o Senhor traga luz sobre essa escuridão, sobre essas trevas. O Senhor, Ele conhece toda a nossa estrutura e sabe os caminhos aos quais nós temos andado, e Ele precisa iluminar, mas Ele precisa ter espaço nas nossas vidas para que isso possa acontecer. Então a nossa oração nessa semana, durante todos esses dias, nós permanecemos nesse propósito de jejum, de oração. O Senhor tem jogado luz no meio das nossas trevas, IBCA São Gonçalo. E o Senhor tem trazido à tona aquilo que precisava ser iluminado, aceso, mostrado. E o Senhor, à medida que nós estamos orando nesse propósito, o Senhor vai levantando mais, nos mostrando mais, porque nós temos dado acesso a Ele a nos mostrar. E aquilo que nós não estamos entendendo, Senhor, está escuro ainda, está em trevas ainda. O Senhor joga a luz nas minhas trevas sobre a tua igreja agora, em nome de Jesus. E Ele iluminará e mostrará o caminho, dará a resposta e confirmará aquilo que já está estabelecido no coração dele. Mas nós precisamos andar juntos no mesmo caminho, porque é um propósito. É um propósito. Então, à medida que nós vamos pedindo, Senhor, essa semana é a semana que o Senhor vai jogar luz nessas trevas, em nome de Jesus Cristo. O favor do Senhor nós já temos, nós temos buscado ao Senhor, já estamos nos arrependendo, temos buscado ao Senhor, temos mostrado ao Senhor o pecado, o erro, onde foi a destruição. Nós temos mostrado ao Senhor, a caixa preta tem sido revelada. E o Senhor agora está jogando luz nessas trevas. Agora eu preciso do favor do Senhor, em nome de Jesus. Peça ao Senhor essa semana: Senhor, eu preciso do teu favor agora, hoje. O Rei está nos perguntando o que você quer que eu precise, que você precisa que eu faça. O Senhor está contemplando os corações daqueles que os temem. Como Neemias vai dizer: ouve a minha oração e a oração dos teus servos, daqueles que te temem. Você teme ao Senhor? Então continue orando firme nesse propósito. E nessa semana, Senhor, peça a Ele para que Ele possa jogar luz nessas trevas, em nome de Jesus Cristo. E o que precisa sair, saia, em nome de Jesus Cristo. E se nós precisamos permanecer, permaneceremos. Mas aonde quer que for, nós estaremos iluminados pelo Espírito Santo de Deus, porque nós estamos clamando pela luz do Senhor, que não tem sombra de variação. O Senhor não tem dúvidas, não há dúvidas no Senhor. Então não seja racional, seja espiritual, porque se fosse para ser racional, a gente resolvia isso em 24 horas. Pega um advogado, pega um diretor, pega não sei quem, pega um corretor, assina, compra, aluga, sai, sobe e desce. Mas não é assim que as coisas espirituais se discernem. Se fosse assim, Neemias nem pedia para ir orar ao Senhor. Está destruída, eu vou lá, vou reconstruir. Vou botar atestado aqui na casa do rei, no palácio. Vocês que se virem aí, botei um atestado aí de 52 dias para reconstruir os muros, e vocês que lutem aí, faça a comida do rei, porque eu estou indo lá.
Ele orou ao Senhor e jejuou ao Senhor. E o mais óbvio, o mais racional, que era o que ele queria pedir ao Senhor, que eram cartas, acessos, liberações, ainda assim, antes, ele orou de novo ao Senhor. Então, deixe de ser racional. Porque nós somos todos racionais, porque nós somos homens e mulheres da terra. Mas nós somos seres espirituais e as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Aquilo que for ligado na terra será ligado no céu. Aquilo que será desligado na terra será desligado no céu, diz a palavra do Senhor. Então se ligue nas coisas que estão acontecendo no reino espiritual, no reino de Deus. E se desligue das palavras de Sanbalate e Tobias, dos seus pensamentos duvidosos, da sua incredulidade, da nossa falta de fé, do nosso racionalismo humano, do nosso achismo pessoal. Ninguém pediu a opinião dos homens, nós queremos ouvir a opinião de Deus, para que Ele responda no tempo certo. Amém, irmãos? A gente está quase no fim. O Espírito Santo, ele age como a caixa preta divina. Ele registra cada detalhe, dor e escombro dos nossos problemas. Em Romanos 8:26, guarde aí, Romanos 8:26, aprendemos que Ele conhece nossas fraquezas e intercede por nós com gemidos inexprimíveis, transformando nossas dores em orações perfeitas. Em João 14:26, vemos que o Espírito Santo é o Consolador, que nos ensina todas as coisas e nos faz lembrar das verdades de Cristo. Eu esqueci de colocar o texto, então alguém abre aí, correndo, em Romanos 8:26, e outra pessoa abre em João 14:26 e lê bem alto. Romanos 8:26 e João 14:26. Quem está com Romanos? Amém. João. João 14:26, quem abriu? 14:26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. O Espírito Santo nos lembrará de todas as... Então, nada fica esquecido diante do Espírito Santo. E se nós somos templos do... A gente não vai se esquecer de... Porque Ele está habitando dentro de nós. Ele fará nos lembrar de todas as coisas. Quando você estiver orando, buscando ao Senhor, o Senhor me lembra. Eu não sei nem o que vou orar hoje, mas me lembra, Espírito Santo. Você vai ver que depois de 2 minutinhos, 3 minutinhos, você fica lá com a cara mexendo, sem falar nada. O Espírito Santo, que já aconteceu comigo, o Espírito Santo vai começar a te falar, vai vir coisas ao seu coração, à sua mente, e você começa ali a orar ao Senhor. Escrever num caderninho o que você precisa orar, e repetir no dia seguinte, estar firmado novamente naquele assunto, naquela questão, até que venha luz sobre essa treva. Até que venha luz sobre essa escuridão. Ele nos dá compreensão para lidar com os nossos escombros e recupera em nossa memória a esperança, guiando-nos na reconstrução da nossa vida. Encerrando, esperança e renovação.
mesmo diante de tantos escombros e dificuldades, temos a certeza da fidelidade de Deus por meio do Espírito Santo. Diz lá em Lamentações 3, 22, 23: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. E Lamentações 3, 21 diz: que quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então a gente vai chorar? Vai gritar? Vai doer? Vai, mas em tudo nós pedimos ao Senhor: quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Sobre esse vaso quebrado, sobre esse muro destruído, sobre essas ruínas, sobre esses portões queimados, sobre essas questões da nossa vida, sobre o nosso templo diante do Senhor, sobre a nossa casa espiritual diante do Senhor. A glória do Senhor resplandece quando nós invocamos ao Senhor e pedimos para que o Espírito Santo venha iluminar esses escombros. No escombro não tem luz. Você vê que nos acidentes tem que montar uma equipe para iluminar, para os caras trabalharem de noite e de madrugada. Na maioria dos lugares não tem iluminação. O acesso é terrível, tem que ser gente especialista naquele lugar para entrar na floresta, se o avião caiu na floresta. No mar tem que ser os mergulhadores para investigar lá onde foi parar o navio, os escombros, sei lá, procurar por vítimas, por vidas. O avião, da mesma forma, o acidente terrestre, da mesma forma. São os lugares, às vezes, mais improváveis das coisas acontecerem, mas tem gente que entende do assunto e trabalha naquela questão. E nós temos o Espírito Santo que entende do assunto para reconstruir a nossa vida, para restaurar o nosso vaso, para a gente descer novamente na casa do oleiro, como nós cantamos essa manhã, para restaurar as nossas ruínas e fazer com que a gente saia desse momento de viver sobre os escombros, buscando em Deus a caixa preta das nossas vidas, que é o Espírito Santo, para que Ele venha iluminar as nossas trevas e nós possamos alcançar nele a salvação, a restauração, a libertação, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Eu queria que você ouvisse uma canção nesse momento, que tem tudo a ver com essa ministração, com algumas coisas que vocês também ministraram nessa manhã, em canção, com aquilo que a pastora também ministrou nessa manhã. Então nós vamos ouvir essa canção nesse momento. O nosso irmão Obreiro Javan vai colocar para a gente ouvir. Aleluia. E esteja meditando nessa canção, na letra dessa música. Confio em ti, na minha
aquele que joga luz nas nossas trevas, que ilumina-nos sobre as ruínas, sobre o vaso quebrado, aquele que nos restaura, o Espírito Santo de Deus, aquele que nos aponta o caminho, aquele que revela a nossa história, a mudança da nossa história. E você pode cantar ao Senhor: receba a glória na minha história. Receba a glória na minha história. Na minha história. Vamos ficar de pé agora, queridos. Receba a glória na minha história. Receba a glória na minha história. Receba a glória na minha história. Recebe, Senhor. Receba a glória na minha história. Aleluia. Ele te encherá de louvor no meio das ruínas, e você estará com Ele seguro todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor e agradecer por essa palavra. Glória a Deus. Beba água, meu filho. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. É isso. Que a gente assista de novo. Eu vou assistir de novo essa ministração e entender o que é que Deus quer fazer. É isso aí que Deus quer fazer. A gente só precisa estar juntos, unidos. Uma mão segurando a ferramenta de trabalho e a outra mão segurando a arma de guerra. É assim. Foi assim que o povo estava ali ajudando Neemias, né? E ele fez o que precisava ser feito. E Deus fez o que precisava fazer. E nós estamos aqui para que o Senhor faça o que Ele precise fazer. Amém? Deus continue te usando, meu filho, com a palavra. Que Ele continue aperfeiçoando o dom da palavra na sua vida. Em nome de Jesus. Que você esteja sempre com seus ouvidos atentos à voz do Senhor. Que Ele possa também reconstruir sobre as ruínas da sua vida. Que Ele possa também reconstruir, trazendo luz na escuridão, naquele quartinho, no porão da sua vida. Que Ele possa estar trazendo a luz para que você esteja galgando essa estatura de varão perfeito diante da presença do Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus e o amor de Deus
e as consolações do doce e amado Espírito Santo estejam com todos nós. Não esqueça de pegar o card na mão do evangelista Edmundo e fazer a sua semeadura, né? Entregar a sua sementinha no seu de volta para casa, né? Não escolha, não pergunte, sabe? O Senhor vai te direcionar e você vai entregar a palavra do Senhor aí em forma de card para a pessoa que está precisando receber essa palavra. Porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Então, nós temos que ter essa certeza que a pessoa que nós vamos entregar, o Senhor vai operar, vai fazer, vai acontecer, porque é Ele que faz. Amém?